Eu te recebo nesta madrugada em Jerusalém, onde decisões pesam mais que o bronze. A sala é de pedra, mas os corações são carne viva e medo contido. Roma exige ordem, o povo pede respostas. Eu procuro dormir e não consigo, disse Pilatos. Os passos ecoam como martelos invisíveis. A cidade prende a respiração. Trouxeram-me um homem silencioso. Seus olhos não acusam nem suplicam. Chamam-no de mestre, de profeta, de ameaça e de esperança. Perguntam se ele subverte a ordem. Eu pergunto o que sustenta a ordem. O poder se mede por espadas ou por consciência? Tu és o rei dos judeus? Perguntei por obrigação e por curiosidade, disse Pilatos. Tu o dizes. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Não falar não é fuga. Às vezes é a mais profunda afirmação. A verdade não grita. Ela permanece de pé quando o barulho passa. O que é a verdade? Perguntei, tentando soar cético e sereno, disse Pilatos. A verdade é quem você é quando ninguém aplaude, disse Jesus. Os acusadores querem ruído. A justiça precisa de silêncio. Entre o clamor da multidão e a voz da consciência há um abismo estreito. Este homem me parece justo, mas a cidade está em chamas por dentro. Minha esposa sonhou com ele. Disse para nada fazer contra esse justo. Sonhos, às vezes, sabem mais do que relatórios oficiais. Leis existem para proteger a vida, não o conforto dos poderosos. Eu poderia soltá-lo, poderia, mas a política detesta verbos no condicional, disse Pilatos. Não há liberdade sustentada por medo. Ela se desfaz como areia nas mãos. Olho nos olhos desse homem. Não encontro ódio, encontro espelho. Quem governa sem conhecer a si mesmo, governa sombras. Não tenho culpa do sangue deste justo. Lavo minhas mãos, disse Pilatos. Água limpa não limpa a consciência, apenas as mãos. O povo não quer justiça, quer alívio imediato para sua ansiedade coletiva. A multidão confunde barulho com verdade e pressa com sabedoria. Se falo, me odeiam. Se silencio, me odeiam. O que pesa mais? O silêncio do justo pesa sobre corredores inteiros de governo. Meu reino é de outro modo, onde o poder serve e não é servido, disse Jesus. Servir é mais exigente que dominar. Custa o próprio eu. Você sabe que eu tenho poder para libertar ou condenar, disse Pilatos. Não terias poder algum se não te fosse dado de cima, disse Jesus. Quando o poder não é reconhecido como empréstimo, vira idolatria. Idolatramos a cadeira e esquecemos a pessoa que ali se assenta. Eu temo a insurgência, temo César, temo perder o que não me pertence, disse Pilatos. Quem teme perder já perdeu a si mesmo, disse Jesus. Não encontro culpa nele, mas encontro medo em mim, disse Pilatos. O medo toma decisões por nós e assina com nossa própria mão. A cidade prefere um herói ruidoso a um justo silencioso. A justiça é paciente, a política é ansiosa. Se eu o soltar, dirão que traí Roma. Se eu o condenar, traio a minha alma. A verdadeira traição é sempre interior. Acontece antes de qualquer decreto. Por que teu silêncio me julga mais do que qualquer acusação? Disse Pilatos. Porque a luz não discute com a sombra, apenas revela, disse Jesus. Fui treinado para governar homens, não para enfrentar meu próprio coração. Todo governante é primeiro governado por aquilo que teme ou ama. A multidão arrepia as colunas, o pátio ferve, o tempo estreita. O tempo é juiz quando os juízes hesitam. Tragam água, disse eu, como quem pede um álibi para a alma, disse Pilatos. A água desce pelos dedos, mas a história sobe pelos atos. Você acredita na verdade? Disse Pilatos. Acredito no Pai, e quem ama a verdade ouve a sua voz, disse Jesus. Roma me ensinou a contar soldados. Você me convida a contar motivações. Quem conta espadas esquece de contar feridas, disse Jesus. Eu desejava paz, encontrei pressão. Chamo de justiça o que é apenas cálculo. Cálculo sem verdade erra na primeira linha. Eu pergunto à cidade, e a cidade responde com medo. O medo sempre fala alto, a consciência fala firme. Se eu pudesse recomeçar, começaria por mim, disse Pilatos. Todo recomeço é uma verdade aceita no interior, disse Jesus. Olho para as mãos, estão limpas de água e sujas de decisão. Não é a água que acusa, é a memória.
Que queres que eu faça deste homem? Gritam vozes em mim. Faça o que é certo, mesmo que custe o que você chama de carreira, disse Jesus. Carreira é um nome elegante para correntes invisíveis. Não posso perder Roma, digo ao meu medo, e perco Jerusalém, digo ao meu dever, disse Pilatos. Quem tenta segurar tudo, larga o essencial, disse Jesus. Proponho soltá-lo. Oferecem-me ruído em troca de paz aparente. A paz aparente custa mais caro que a guerra interior. Não sou culpado, direi amanhã, mas hoje escolho, disse Pilatos. Amanhã sempre cobra o preço de hoje. O que é o poder, senão a oportunidade de curar, disse Jesus. Curar exige tocar a verdade, governar exige tocar feridas. Escrevam o que deve ser escrito, não mudem as palavras depois, disse Pilatos. E palavra revela o coração de quem a escreve. Minha pena treme menos que minha consciência. Consciência trêmula é aviso, não fraqueza. Se eu te libertar, serei visto como fraco. Se eu te ferir, serei lembrado como injusto, disse Pilatos. Entre a fraqueza que preserva a verdade e a força que a fere, escolha a verdade, disse Jesus. Os corredores comentam, os olhos esperam, o poder se alimenta de expectativa. A expectativa alheia é um ídolo faminto. Eu também queria ser livre, e sou o mais cativo nesta sala, disse Pilatos. Quem prende o justo prende a si mesmo, disse Jesus. Talvez a história me entenda, talvez apenas me recorde. A história não absolve o que o coração condena. Eu te ouvi, Nazareno, mas ouvi mais alto o medo, disse Pilatos. O medo é uma oração ao Deus do controle. Se eu pudesse lavar meu coração, não precisaria lavar as mãos, disse Pilatos. O coração se lava com verdade e coragem. Que é a verdade? Repito, tentando que a pergunta me salve, disse Pilatos. A verdade não adula quem a busca, transforma-o, disse Jesus. Eu queria um veredito que me poupasse. Não existe. Não há decisão indolor quando a consciência foi acordada. O pátio se agita, a manhã nasce, o céu permanece sóbrio. A criação não aplaude a injustiça, apenas aguarda a redenção. Eu preferia este encontro anos antes, quando meu coração era menos pesado, disse Pilatos. Hoje é o melhor dia para a verdade. Nunca há outro. Talvez eu não seja o juiz aqui. Talvez eu seja o julgado, disse Pilatos. A verdade sempre inverte as posições aparentes. Minha assinatura caberá numa linha, mas carregará um mundo. Mundos caem por causa de linhas escritas sem verdade. Se eu calar, as pedras falarão. Se eu falar, meu medo gritará, disse Pilatos. Fale com a sua consciência até que ela fale por você, disse Jesus. Que mundo você diz governar, se não governa a própria alma? A alma é o primeiro território de qualquer império. Eu quis distância, você me oferece proximidade que fere, disse Pilatos. A proximidade cura porque dói no lugar certo, disse Jesus. Não me odeie por te mostrar o espelho, odeie o que nele vês, disse Jesus. O espelho não acusa, apenas reflete. Se a cidade dorme melhor com teu silêncio, meu sono será pesado, disse Pilatos. O sono dos que cedem ao medo é visita curta. Recordarei esta manhã toda vez que ouvir água correndo. A água lembrará o que as mãos tentaram esquecer. Não vou me defender do que você vê, vim para dar testemunho da verdade, disse Jesus. Testemunho não precisa de espada, precisa de firmeza. Minhas muralhas não protegem do que sinto, apenas do que temo, disse Pilatos. O coração atravessa muralhas sem pedir permissão. Se eu te libertar, perco o favor. Se eu te reter, perco a paz, disse Pilatos. O favor passa, a paz permanece quando fundada na verdade, disse Jesus. Eu queria que a verdade fosse conveniente. Ela é apenas verdadeira. A verdade não negocia para caber em agendas. Talvez eu não esteja pronto, disse Pilatos. A prontidão nasce quando a coragem encontra a luz, disse Jesus. Mandarei escrever, Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, disse Pilatos. A palavra fixa revela o que o coração temia dizer. Não peço absolvição, peço que vejas quem você é, disse Jesus. Quem eu sou? Um homem dividido diante de si mesmo, disse Pilatos. Um homem inteiro escolhe a verdade e paga o preço. Se eu cair, que caia para frente, em direção ao que é certo, disse Pilatos. O primeiro passo é sempre interior, depois vêm os outros. Que o mundo ouça,
O poder existe para servir, não para se servir, disse Jesus. Servir é a autoridade mais alta que existe. Eu te ouvi, que meu nome não seja apenas pedra, mas aviso, disse Pilatos. Aviso para todos que julgam sem primeiro se deixarem julgar pela verdade. Jerusalém retoma o fôlego. Roma segue seu curso. Meu coração não. A história continua, mas cada consciência decide agora. Eu fui o governador desta província. Hoje fui governado por uma pergunta, disse Pilatos. A pergunta certa vale mais que um decreto. Que é a verdade? Ecoa ainda, e cada um responde com a vida, disse Jesus. 你过早将心赠予给某人，无所保留。